Pedro, a reunião é sua, mas às 8h35, você não esquece de devolvê-la para mim, não, por favor. Beleza. Boa noite, pessoal. Um prazer rever vocês aí novamente para continuarmos estudando aí a respeito do Livro dos Espíritos, né? Daqui a pouco a gente está chegando na metade das questões. E parece que foi ontem, né, que a gente começou a estudar o Livro dos Espíritos. E quando a Celinha mandou lá 456, eu fiquei pensando sobre isso. A gente subestima demais o que a gente consegue fazer no longo prazo, né, da disciplina, da constância, de toda semana ali olhando, estudando um pouquinho, e superestima geralmente o que a gente consegue fazer no curto prazo, né? Geralmente a gente quer sentar e ler tudo, ler um monte de questão e tudo mais, acha que vai ser bom e daqui a pouco desanda, não flui. Mas o importante é a gente criar a disciplina de todo dia pararmos um pouquinho e estudar algum trecho do Evangelho, da doutrina, daquilo que vai transformar e nos inspirar no sentido moral evangélico do Cristo. Então, daqui a pouco a gente chega na metade das questões, daqui a pouco a gente conclui o livro também, e aí a gente vai vendo os próximos rumos, né? Afinal de contas, o aprendizado é longe ainda de terminar, está bem longe. Então, hoje a gente vai começar um outro capítulo, um capítulo que vem para nós se referir agora à intervenção dos espíritos no mundo corporal. Porque até o estudo passado, a gente ainda estava estudando do ponto de vista da alma, ou seja, do espírito encarnado. Agora, Kardec vai, no capítulo 9, estudar a respeito da intervenção dos espíritos no mundo corporal, ou seja, os espíritos, enquanto desencarnados, intervindo, atuando, agindo sobre os encarnados. Então, aqui ele coloca para nós alguns itens, alguns tópicos que serão estudados nesse capítulo 9. Então, ele começa justamente com a faculdade que têm os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Então, quando a gente começa a estudar pensamento, é algo que é muito comum e hoje em dia se estuda bastante, sobretudo quando tem esse ponto de vista psicológico e também, né, vários coaches hoje atuando nesse processo, porque a gente vira e mexe encontra, né, algo sobre esse sentido de como que o pensamento interfere nas nossas vidas. E isso a gente consegue perceber no nosso cotidiano mesmo, né? Às vezes nós acordamos e o dia está bonito e a gente passa num pensamento assim, poxa, olha que dia mais bonito, o céu está azul, a temperatura está amena, agradável. E às vezes aqueles pensamentos que iniciam o nosso dia vão ditar o nosso comportamento ao longo daquele dia. Então, se eu acordo, por vezes, com uma tranquilidade, faço a minha oração, passo ali bons pensamentos logo cedo no meu dia, o dia tende a fluir melhor, a gente sai mais tranquilo de casa. Por outro lado, quando nós perdemos a hora, o despertador atrasa, a gente se enrola para poder sair de casa, pega muito trânsito e começa, às vezes, passar pensamentos ruins, qualquer motivo é motivo para a gente ficar estressado, se desgastar mais com as situações que nos aparecem. Então a gente percebe que tem uma conexão de como que o pensamento interfere na nossa vida. Para alguns, hoje, os pensamentos já se podem definir como originários de nós mesmos e que temos total capacidade de mudar e tudo mais. O que nós queremos ressaltar aqui é o que a doutrina coloca em torno dos pensamentos, e não pegar pesquisas científicas que exploram isso no mundo de hoje. Quando Emmanuel coloca no livro Pensamento e Vida, que é um livro que é muito importante para a doutrina espírita, que tem um papel fundamental, porque ele é fininho, assim, bem pequenininho, mas, assim, é uma pérola e uma dificuldade também para poder compreender todas essas orientações que nele possuem. Mas é uma cartilha pensada para nós, porque esse livro é, na verdade, uma adaptação de uma palestra, de um curso que os espíritos fazem antes de reencarnar.
Então, é como se eles passassem por um treinamento no mundo espiritual antes de reencarnar no planeta Terra, e lá eles vão ter aula de como que o pensamento interfere na nossa vida em diversos âmbitos. Então, o que Emmanuel faz com o Chico é pegar esse treinamento e adaptar a essa cartilha para nós, encarnados, ficarmos atentos de como que o pensamento vai intervir na nossa vida. E Emmanuel começa dizendo que, na introdução desse livro, que o pensamento ele cria a vida que nós procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que um dia, no curso dos milênios, né, com muito amor, a gente vai começar a refletir os pensamentos e aí, naturalmente, a vida de nosso Pai. Então, a gente percebe o seguinte, poxa, a vida que eu levo hoje, com as alegrias e desabores, com as felicidades e dificuldades, são reflexos da minha criação mental. Então, poxa, se a minha vida ainda reflete sofrimentos, é porque meus pensamentos ainda refletem a minha imperfeição. Porque a partir do momento em que eu, ao longo dos milênios, me identificar, como diz o Emmanuel, com o pensamento divino, com a criação divina, aí eu só vou refletir essa imagem de Deus. Então, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, não é porque ele é Deus. A doutrina espírita já deixou isso muito claro para nós e já conseguimos compreender. Jesus é um espírito, assim como cada um de nós, mas é o nosso irmão mais velho. E ele já é capaz de refletir exatamente esse pensamento que Emmanuel se refere de Deus. Então, ele consegue captar isso e transbordar nas nossas vidas essa amorosidade, essa misericórdia divina. E é o que nós, daqui a alguns milênios, teremos a capacidade de fazer, de angariar essa energia, essa transmissão de pensamentos, esses fluidos universais, e através da nossa mente, decifrar e transbordar na vida das outras pessoas. O que a gente faz hoje em dia, ou melhor, tenta fazer, é já começar esse processo de puxar a inspiração, os bons pensamentos dos nossos guias, dos nossos mentores, da espiritualidade amiga que nos dirige e que nos impulsiona ao progresso, para que a gente capte esses pensamentos, nos inspire, nos transforme, e aí as nossas atitudes também possam inspirar e transformar ao nosso redor. Agora, o que Emmanuel coloca ainda nesse livro Pensamento e Vida é porque o nosso pensamento, ele é como se fosse uma receita de bolo. E nessa receita de bolo, nós temos ali também diversos ingredientes e que cada um costuma fazer o seu de acordo com aquilo que aprendeu. Então, se a gente perguntar para a Hélida como é que ela faz uma broa, ela vai falar, vai colocar lá fubá, leite, farinha e tudo mais. A Cida também vai fazer alguma coisa ali parecida, mas pode mudar às vezes um ingrediente ou outro, o tempo de forno que uma broa fica e a outra fica, a temperatura que o forno vai deixar. Então, tudo isso vai formar receitas diferentes, mas que vai dar, no final, o mesmo objetivo. Os nossos pensamentos, assim também é. A gente estuda sobre o Evangelho, mas os nossos pensamentos, eles fazem parte e eles são constituídos pelas nossas crenças, pelas nossas experiências, por aquilo que nós acreditamos sendo correto, com a capacidade e o conhecimento e o discernimento que nós temos. Ele é formado também pelo os nossos valores, aquilo que já nos é moralmente conquistados, mas também, por outro lado, aquilo que ainda não é patrimônio nosso enquanto espíritos. Mas o que Emmanuel chama a atenção, que o que dá forma, o que dá cor aos nossos pensamentos, são os nossos sentimentos. E ele chama a atenção para essa parte, porque os sentimentos é que vão fazer com que o pensamento ele tenha um brilho, uma imagem diferente. Porque às vezes eu posso virar para a TT e falar assim, ô TT, eu te amo. É um pensamento que vai ser expresso através da fala, mas que o meu sentimento pode ser de ódio pela TT. E eu simplesmente falo, ó, eu te amo, para ficar livre dela. Mas, por outro lado, eu posso sentir o amor genuíno pela TT
sentir e pensar e emanar para a TT durante a prece, durante aqui o nosso estudo, falar assim, nossa, como eu amo a TT. Não falar nada, mas o meu pensamento vai estar refletido desse sentimento verdadeiro e vai criar uma imagem belíssima, que também será direcionada a TT. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar, vira e mexe, isso aparece na internet, as gotículas de água, né, olhadas ali no microscópio, quando a gente fala, né, e começa a falar com a água palavras de carinho, de afeto, de amor, de esperança, de cuidado, os desenhos geométricos que aquelas partículas vão fazendo, é uma coisa belíssima, é harmonioso, é bonito o formato. Por outro lado, quando são dirigidas palavras de ódio, de raiva, de inveja, de dissensões, aqueles formatos eles são completamente desarmônicos. Há uma confusão ali completa. Então aí nós percebemos, poxa, se o nosso corpo físico é formado por 70% de água, imagine só, quando a gente se estressa, o que há em nosso corpo físico de desarranjo, o que há no nosso perispírito de desarranjo, o que há dos nossos pensamentos de desarranjo. E nós também agora vamos entrar nas questões para conversar sobre como esses pensamentos, já que criam essas imagens, como que eles também vão sendo interpretados, não só por nós, mas pelos espíritos ao nosso redor. Então, Kardec ele começa esse estudo perguntando, na 456, se veem os espíritos tudo o que fazemos. Podem ver, pois que constantemente nos rodeiam, afirmam os espíritos. E é tão bonito a codificação que ainda dentro da nossa limitação de observância e de estudo no campo da doutrina, nós já percebemos que como Kardec foi completamente meticuloso para elaborar através da lógica e do raciocínio e respeitando aquilo que os próprios espíritos deram a ele sobre orientação, de que quando uma informação é verídica, é um fato, é verdadeira, ela se repete por diversos locais, por diversas formas, e não há contradição entre elas. Então, esse primeiro trecho aqui vem justamente confirmar aquilo que a gente estudou lá no início, aí eu não vou saber a questão de cabeça, mas sobre o povoamento dos espíritos em toda parte. Lá no início do livro dos espíritos, a gente estava estudando sobre isso, de como que os espíritos poluem o universo por todo o espaço. E aí, poxa, aqui os espíritos indiretamente retomam esse ponto quando diz que constantemente nos rodeiam. E ele não coloca constantemente nos rodeiam na Terra ou em Marte. Não, isso é geral. Por quê? Porque lá atrás a gente já estudou isso. Agora, eles veem tudo o que fazemos? Não necessariamente. Podem ver. Não significa que vejam. Eles continuam dizendo: cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupa com aquilo que lhes é indiferente. Então, podem ver ou não. Por que podem ver? Primeiro, vai depender da capacidade moral dos espíritos e da sintonia também. Nós já não lemos nas obras do André Luiz, quando os espíritos superiores ou missionários vão até, por exemplo, um umbral ou alguma região mais tenebrosa, fazer trabalhos e passam por ali desapercebidos? Por que aqueles outros espíritos não conseguem ver? Sintonia, questão moral, enfim, tudo isso interfere. Agora, um outro ponto que ele chama a atenção aqui é que a gente só vê aquilo que a gente dá atenção. E isso nós percebemos até mesmo quando estamos encarnados. Vamos pegar um exemplo bem terra a terra para ajudar na compreensão. Quero trocar de carro. Vou ver um carro da marca, sei lá, Volkswagen. Vou pegar um carro, sei lá, qualquer um, novo aí, beleza. Escolho o modelo do carro, escolho a cor do carro. Vou lá na concessionária, vejo o carro, beleza, adorei. Vou pensar se eu vou comprar ou não. Aí eu saio da concessionária, passa um dia, começo a andar na rua e falo assim, nossa, parece que todo mundo resolveu comprar esse carro agora.
Eu nunca vi esse carro tanto assim na minha vida. E o pior, é o mesmo modelo e a mesma cor do que eu estava querendo comprar. Por quê? Passou a ter mais carro de um dia para o outro? Do mesma cor, do mesmo modelo que eu quero? Não. É por quê? Porque aquilo que eu dei atenção, eu estou começando a enxergar em outras partes. Então, se eu estou doido com uma roupa laranjada para eu poder ficar na moda, de repente eu vou começar a encontrar um monte de pessoas usando alaranjado, e aí eu começo a dar atenção naquilo. E aí, se a gente ir além, a fundo nessa questão, a gente começa a perceber o seguinte: poxa, o que eu tenho percebido ao meu redor? Se eu só tenho percebido discussões ou impaciências, será que eu só estou dando atenção a isso, então? Porque se eu só enxergo na celinha coisas boas, coisas salutares, coisas ótimas, é porque eu estou prestando atenção nisso. Agora, se eu só enxergo na celinha momentos que às vezes ela é impaciente, que ela é isso, ela é aquilo, é porque eu só estou dando atenção naquilo. E outra questão, geralmente a gente percebe aquilo que há em nós mesmos. Então, esse nível de pensamento a gente percebe que é muito mais profundo. E aí eles ainda continuam dizendo que os espíritos, eles não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então a gente não vai ficar vendo e prestando atenção naquilo que não nos importa. A gente vai ficar vendo e dando atenção àquilo que é de fato importante, que é útil, que é necessário. Agora, tem gente que, sei lá, gosta de ficar vendo programa de fofoca? Tem. Por quê? Porque aquilo para aquela pessoa é importante, ela gosta. Agora, tem gente que não gosta desse tipo de programa? Tem. Por quê? Porque é indiferente, então não vai prestar atenção. Então, eu não posso ficar achando que espíritos de luzes estarão me acompanhando se eu estiver num botequim contando o caso da vida dos outros. Porque eu estou sendo incoerente. Não faz sentido isso. Então, eles podem nos acompanhar, eles podem ver tudo os que a gente faz, mas eles prestam atenção naquilo que a gente dá atenção, naquilo que é importante para eles. Algum ponto até aqui, pessoal, sobre essa questão 456? Vamos ver a 457, então, a continuação do raciocínio. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Aí é que aquela história, será que a gente conhece os nossos mais secretos pensamentos? Será que a gente gostaria de relembrar os nossos secretos pensamentos? Porque eu vou confessar para vocês, tem pensamentos que eu tenho até vergonha depois de ter tido. Agora, eles vão responder o seguinte: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Eu acho que às vezes a gente precisa de umas questões assim, sabe, para ter mais vergonha na cara, porque a gente percebe que tudo é um progresso de fato. Hoje em dia a gente ainda pode pensar coisas que a gente já não mais pronuncia. A gente engole o sapo, mas engolir o sapo e não transformar o pensamento em palavras é um avanço, mas não é ainda o suficiente. Porque se o encarnado não escutou, os desencarnados provavelmente viram o que a gente pensou. Por quê? Porque eles podem sim conhecer e saber dos nossos pensamentos mais secretos. Então, é por isso que, em muitos casos, ou nos casos de maneira geral, o que vale é a intenção. A intenção ela tem um papel fundamental nisso tudo. Por quê? Porque conhece o nosso íntimo, conhece aquilo que está no nosso pensamento, no nosso coração. Porque às vezes eu posso fazer uma atitude, ter uma atitude que eu vou desagradar alguém, mas foi sem querer, de fato, não era aquilo que eu tinha planejado acontecer. Às vezes a pessoa pode nem acreditar, mas conhecem as nossas intenções e os nossos pensamentos mais íntimos.
Então, outro dia eu escutei essa frase, eu não lembro agora se era de Emmanuel ou algum outro espírito, que ele diz assim: jamais duvide que Jesus não conheça um pensamento nosso sequer. Jamais duvide disso. Então a gente precisa ter essa certeza clara de que Deus, Jesus, o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, sabe de todos os pensamentos que nós temos. Não no sentido de ficar julgando, porque os nossos mentores, esses espíritos que querem o nosso progresso, eles vão olhar às vezes pensamentos doentios que a gente tem com um sentido de misericórdia, de piedade, como alguém que queira ajudar a evoluir, e não com um olhar de julgamento. Nossa, tá vendo o que o Pedro está pensando? Então ele sabe das nossas dores, das nossas dificuldades, daquilo que a gente quer acertar, daquilo que a gente quer fazer melhor, quer fazer diferente. E nos ajudam nisso, com certeza. Agora, Kardec vai continuar o raciocínio na 457A, perguntando a seguinte questão: assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois da morte? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, lembra da nuvem de testemunha que tem lá no Evangelho? Por quê? Porque a nuvem de testemunha está nos acompanhando, vendo o que a gente está falando, o que a gente está pensando, quais são as nossas intenções com aquilo tudo. Então, a gente pode até querer se safar e esconder das pessoas aqui encarnadas, mas uma multidão nos acompanha. E aí, podemos chegar, às vezes, em uma reunião mediúnica e o espírito falar assim: o Pedro, vocês não têm noção do que ele fez, do que ele aprontou, daquilo que ele estava pensando naquela situação. E às vezes podem ter pessoas ali que estavam juntos a mim, que viram e falaram assim: ué, mas não teve nada disso. Mas posso esconder dos encarnados e dos desencarnados. Será que eu tenho essa capacidade? Então, isso é muito grave, muito sério, porque o que, na verdade, representa para nós é um sinal de alerta. Alerta porque a gente percebe que os nossos pensamentos, eles formam, então, essas telas mentais. Aquilo que Ernesto Bozano nos mostra também, que esses pensamentos, eles criam imagem, vamos dizer assim. Da mesma forma que a gente tem essas fotografias, a gente tira a foto e registra aquele pensamento, aquele momento, os nossos pensamentos, eles são fotografados e criam as telas mentais que povoam o universo, o fluido cósmico universal. E aí, Kardec, em Obras Póstumas, vai colocar que esse álbum nosso de fotografias, cada pensamento que a gente tem, cada vivência, é como se fossem figurinhas que a gente vai adquirindo e vai colando nesse álbum. Vai lá, vamos colando. O que acontece, na verdade, é que esse álbum nosso de figurinhas, de recordações, de pensamentos, ele não é acessível só a quem a gente quiser mostrar o nosso álbum. De maneira semelhante, quando alguém vem à nossa casa e a gente fala assim: olha, vem cá ver as fotos do meu casamento, da minha viagem, de quando eu era criança. Você escolhe para quem você quer mostrar. Já no mundo espiritual, isso não acontece dessa maneira. O nosso álbum de recordações, de pensamentos, de figurinhas, qualquer um pode acessar. É por isso que, às vezes, em reuniões mediúnicas, conseguem se formar aquelas telas mentais, lançar aquelas imagens para os espíritos se recordarem de algo que, às vezes, nem eles se recordam. Ou então, nós podemos ainda chamar a atenção a respeito das obsessões. Porque as obsessões, elas acontecem, na verdade, por conta ainda das nossas próprias imperfeições. Porque se eu tenho, por exemplo, um pensamento que eu tô doido para saber da fofoca, ou de fazer uma fofoca com alguém, ou criar uma intriga, por exemplo, a hora que eu penso isso, eu crio uma imagem mental, que podem esses espíritos que chamamos obsessores observar aquilo, e aí pronto, é a brecha.
Aí o que eles fazem? Vê aquilo ali e vem aqui lançar o pensamento assim: ô Pedro, vai lá conversar com a Cida Schmidt, falar sobre o comportamento da Cida, da outra Cida, lá na sexta-feira no centro. Ô Pedro, vai lá saber com o fulano de tal como é que foi lá no trabalho dele, para você saber. Aqueles pensamentos que passam no na nossa cabeça. Por quê? De onde surgiu isso? Porque aproveitam dos nossos pensamentos e jogam as sementinhas. Das mesmas formas, por outro lado, que os nossos guias e mentores, conhecendo tudo aquilo também que nós pensamos, lançam as sementes e a gente, portanto, pode aceitar ou não essas sugestões. Por isso que Divaldo Franco nos orienta que é muito importante nós observarmos o nosso pensamento. Porque o pensamento, na verdade, nós jamais deixaremos de ter. Nossa cabeça não para. A toda hora a gente está pensando em alguma coisa. Milhares e milhares de pensamentos ao longo de apenas um dia. E é natural, na nossa questão evolutiva, no patamar de evolução que nós estamos, ainda encarnados no mundo de provas e expiações, que ao longo do dia nós podemos ter pensamentos desanimadores, pensamentos que revelam uma falta de fé, de descrença na sociedade, no ser humano, pensamentos que não são coerentes com aqueles valores que nós decidimos abraçar. O que Divaldo Franco nos orienta, na verdade, é a partir do momento em que nós começamos a observar esses pensamentos, é perceber, poxa, se eu estou com um pensamento negativo, na mesma hora eu substituo por um pensamento bom, positivo. O que a gente não pode deixar criar é que esses pensamentos negativos criem morada na nossa mente, que eles formem ninhos. Aí começa a ter problema. Então é muito fácil da gente resolver isso. Se eu estou, por exemplo, na fila de um banco, esperando para ser atendido, de repente eu vejo que tem uma pessoa lá na frente que está me olhando. E eu não sei quem que é essa pessoa. E ela tá que me olha, tá que me olha. E eu penso assim, poxa, o que será que essa pessoa está me olhando? Será que minha camisa tá suja? Aconteceu alguma coisa? Ela tá debochando de mim? Tá rindo? O que será? Mas não tô entendendo por que ela tá me encarando. Eu acho que eu vou encarar ela de volta também para ver o que ela tá querendo comigo. Um pensamento negativo. A gente tá achando que a outra pessoa tá nos encarando e já começamos a achar que às vezes a gente tem alguma coisa de errado com a gente. Que o dente tá sujo, que a camisa tá rasgada, que tá fora da moda, N motivos. E ali, apenas na nossa cabeça, a gente já arrumou um problema. Agora, e se ao invés de eu olhar assim e falar assim, poxa, essa pessoa está me encarando, será que tem algum problema comigo? Eu pensar da seguinte forma, não, mas ela pode estar me encarando porque às vezes ela está tentando me reconhecer. Tentar lembrar de onde que ela me conhece. Porque não tem nada de errado comigo. Tenho dois braços, duas pernas, tá tudo certo comigo. Minha camisa tá ok, minha calça tá ok. Eu acho que ela deve estar tentando me reconhecer. Quer saber? Eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um tchauzinho para ela e um sorriso, para ver se ela me retribui e assim quebra o gelo. Aí você vai lá, dá um sorriso, dá um tinino para a pessoa. Pronto, resolveu o problema? Resolveu. Parou de criar os monstros na cabeça? Parou. Então, o que nos propõe nessa mudança de pensamento é justamente essa situação de transformarmos aqueles pensamentos negativos para esses pensamentos de soluções, de propósitos bons. Então, nós não conseguimos esconder nada de ninguém. Os nossos pensamentos estão aí, à solto no mundo espiritual, no fluido cósmico universal. E esses pensamentos, na verdade, eles não ficam apenas no nosso campo mental. Porque quando o fluido cósmico universal, por definição de Kardec, coloca que ele é o veículo do pensamento, se ele é o veículo do pensamento é porque há um deslocamento de um ponto para o outro e há o passageiro. O passageiro é o nosso pensamento. E o deslocamento é de onde? Da nossa mente, né, do nosso espírito, para um outro determinado ponto. Quando o Chico coloca
que o pensamento de uma mãe, a oração de uma mãe, arromba as portas do céu, é por quê? Porque através da oração, motivado ali pela vontade, porque a vontade que é a mola propulsora, aquilo que vai fazer com que tenha de fato uma propulsão muito grande, faz com que esse pensamento, né, essa oração, saia do nosso espírito em direção às esferas superiores, com muita força, por isso que arromba as portas do céu. Então, o pensamento ele não ficou na nossa faixa vibratória. Agora, quando a gente pensa coisas do terra a terra, esses pensamentos estão circulando na nossa faixa vibratória que a gente vive aqui. Por isso é importante nós cuidarmos dos nossos pensamentos, cuidarmos da faixa de pensamento da nossa família, porque os nossos lares não recebem apenas os nossos pensamentos, recebem dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos maridos, das nossas esposas, mas também dos nossos vizinhos, dos nossos bairros, dos nossos países. Esses pensamentos estão indo para lá e para cá. Por isso a importância do Evangelho no lar, para ajudar a fazer essa limpeza de pensamentos, harmonização de pensamentos do lar. Então é muito importante a gente cuidar dessa parte. E para concluir esse tópico, na questão 458, Kardec pergunta que pensam de nós os espíritos que nos cercam e nos observam. E ele vai dizer, olha, depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Então, isso é também uma outra grande lição para nós, né? Quantas vezes a gente tem impaciências que depois, quando passa o tempo, a gente fala assim, poxa, como é que eu fui me desgastar por essa pequena bobagem? Como é que eu fui sair do prumo por nada? Mas é isso que os levianos querem e fazem conosco. Ficam rindo, observando a nossa infantilidade, a nossa criancice, das nossas pequenas impaciências. Por outro lado, os espíritos sérios se condoem, ou seja, se sentem apiedados por nós e procuram nos inspirar ao progresso. Então, talvez o que mais caiba aqui, e aí mais uma vez, né, a gente vê a homogeneidade da doutrina espírita, é quando Kardec vai abordar lá na questão 919, algo que propõe Santo Agostinho de observarmos a nós mesmos, né? De conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque aí a gente vai perceber exatamente isso. É como se nós olhássemos de fora, né? Víssemos no espelho o que nós de fato estamos pensando, o que estamos acertando e o que ainda estamos cometendo equívocos. Então, pessoal, nessas três questões aí a gente estudou, né? Kardec preparou para nós sobre os nossos pensamentos e se a gente consegue ocultar ou não esses pensamentos e como que os espíritos reagem, né? Como que eles pensam sobre nós acerca de todos os nossos pensamentos. Então, vocês querem fazer algum comentário sobre esses itens que a gente estudou? TT. Ô Pedro, é só para te dizer que a forma como você explicou essas primeiras questões foi muito clara, muito boa, tá? Muito importante. Era só isso, era só para te dizer isso, como você conseguiu expressar de uma forma clara, objetiva, essas respostas. Muito, muito bom. Obrigada. Não, maravilha. Fico feliz, porque a gente precisa ter isso claro mesmo, né? A respeito de como que a gente tem pensado e a importância também de vigiar, né? Esses pensamentos, enfim. Bom, então, não sei se está todo mundo com vergonha aí dos pensamentos, está refletindo a respeito do que tem pensado ultimamente. Não quero deixar ninguém constrangido, porque eu também já estou, mas é um puxão de orelha para cada um de nós, né? Bom, vamos entrar agora numa das questões mais citadas aí nas palestras espíritas, que é a respeito da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos.
Então, é a famosa questão 459, quando Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí eles dizem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que ordinário são eles que vos dirigem. Bom, aqui vale algumas considerações também, e a começar, quando Kardec usa as palavras muito bem colocadas, que é influem. Influenciar é diferente de conduzir, por exemplo, né? Então, quando a gente, por definição, pensa lá, influenciar é exercer uma ação psicológica, uma ascendência sobre alguém, sobre algo, deixar subjugar-se por essa ação, né? Então, não significa decidir pela pessoa, é diferente. Então, quando Kardec propõe essa questão, ele pergunta, olha, influem os espíritos, ou seja, eles influenciam, exercem uma ação sobre outro espírito? Com certeza, em nossos atos e em nossos pensamentos. E aí o que ele coloca é que muito mais do que a gente imagina. Então, a verdade, a bem dizer, é que a maioria das nossas decisões, elas não são somente decididas por nós, vamos dizer assim. Quando a gente toma qualquer decisão, seja ela qual for, se eu vou comprar esse carro ou não, essa camisa ou não, se eu vou fazer esse procedimento ou não, se eu vou entrar no estudo hoje ou não, todas elas são decisões que nós rotineiramente não tomamos sozinhos. Então, muitas pessoas às vezes costumam dizer assim: nossa, hoje eu estou tão cansado, eu acho que eu não vou lá no centro espírita, não. Estou com uma dor de cabeça, estou cansado, hoje está frio. O que que isso geralmente significa? Significa que geralmente nesses dias é o dia principal que você precisa ir. E geralmente o que a gente observa é o contrário. Por quê? Porque se a gente não está bem, o pensamento correto e que a gente deveria sintonizar é com o nosso guia. Poxa, se você não está bem, então hoje é o principal dia que você tem que estar lá também, para poder ficar bem, melhorar, se sentir melhor e harmonizar. Mas esse pensamento, muitas vezes, se a gente, no nosso corpo físico, já tem essas indisposições, já tem esse mal-estar, vamos dizer assim, é porque provavelmente nós já estamos sintonizados com faixas vibratórias menos elevadas. E por isso a gente pensa assim, não, acho que eu não vou lá hoje não. Porque se a gente tivesse sintonizado com o nosso guia e mentor, estivesse bem, aquela sintonia afiada, esse pensamento nem passaria na nossa cabeça. Então, nós é que vamos sendo influenciados. Agora, o que vale ressaltar também é que essas influências, elas só são válidas porque encontram em nós ressonância. Porque se uma pessoa que, por exemplo, não tem vontade nenhuma, não gosta, tem pavor de carne, por exemplo, eu posso incentivar essa pessoa a ir na churrascaria o tanto que eu quiser. Posso falar com ela sobre como que a churrascaria é boa, que o ambiente é agradável. Posso, assim, fazer maravilhas para tentar fazer com que a pessoa vá lá comer um rodízio. Eu vou conseguir ter alguma influência por essa pessoa? Não vou. Por quê? Porque não faz parte dela, ela não gosta, ela não se alimenta desse tipo de alimento, por exemplo. Então, por mais que eu insista, o meu esforço vai ser inválido. Agora, se eu tenho uma queda por carne, e às vezes eu não posso comer naquela determinada circunstância, estou tentando evitar, e alguém chega assim, não, Pedro, vai lá, é só um pedacinho. Por que que às vezes eu vou ficar lutando com aquilo? Porque eu gosto, ou seja, encontra guarida, encontra ressonância. Então eu fico naquela, e aí, faço ou não faço? Sabe aquelas imagens de desenho animado que tem o anjinho e de um lado e o outro pensamento do outro lado? É nesse sentido, é óbvio que é uma ilustração muito imperfeita, mas é só para tentar ajudar a esclarecer sobre as tentações que nós vencemos. Porque a própria passagem de Jesus a respeito das tentações
né, que ele teve ali no deserto, é uma alegoria, não é algo factível, verídico, mas apenas para nos mostrar também que nós passaríamos por essas tentações nesse sentido. Porque quando Kardec ele vai abordar a questão das obsessões, ele faz uma analogia que aí eu vou expressar com as minhas palavras, porque eu não recordo exatamente do texto, é porque ele coloca o seguinte: quando nós temos uma carne estragada e aquilo começa a se encher de moscas, a gente pode ir lá, assim, sacudir, né, abanar aquilo lá que a gente vai espantar as moscas. Mas se eu não tirar aquela carne estragada, eu vou deixar aquilo ali, todas aquelas moscas que eu tirei, daqui a pouco vão surgir outras. Por quê? Porque o motivo daquelas moscas estarem ali é a carne podre. Enquanto eu não resolver o problema da carne podre, eu vou ficar lá abanando que toda hora vai aparecer outra mosca. Então, essa analogia é válida para cada um de nós. As obsessões, elas só acontecem por conta ainda das nossas imperfeições. Porque essas imperfeições que nós temos é que dão ressonância para que hajam os processos obsessivos. Por quê? Porque eu vou emitir esse pensamento, vou criar essa tela mental, isso está de livre acesso para todos esses espíritos, e eles vão se usando daquilo ali para saber qual é o ponto fraco do Pedro, e aí necessariamente fazer com que instale ali uma sugestão, porque encontra ali ressonância. Então, por isso, o grande papel esclarecedor da doutrina espírita é o da evangelização, é o da reforma moral, da reforma íntima. Porque aí sim, a gente vai transformar e vai ser capaz de tomar mais decisões motivados também com a ajuda dos nossos guias e mentores. Só vale ressaltar aqui também, nessa questão 459, é a respeito da questão da subjugação ou das possessões, né, que são aí níveis de obsessão mais graves, que já estão num nível mais avançado, que aí já começa até mesmo a prejudicar, vamos dizer assim, o livre-arbítrio, o discernimento da pessoa, né, do espírito em si. Então, é só para pontuar, eu não quero entrar nesse item, porque não é o tópico de estudo de hoje, mas estamos falando aqui dessas obsessões mais simples, num grau mais baixo, que todos nós passamos por elas, tá? Então, quando mais sofisticado, quando mais avançado, isso começa a ter começa a prejudicar o livre-arbítrio, o discernimento da pessoa, e aí as intervenções começam a precisam ser também um pouco mais incisivas, mais diferentes, né? Muito bem. Celinha. Pedro, você colocou muito bem que a gente recebe influência em pensamentos de todos os lados e de todos os níveis, né? Porque a nossa tendência é achar que a gente recebe influências, más influências. E, na verdade, nós recebemos muito mais boas influências do que más. É que a gente nem sempre faz boas escolhas, né? E aí tem uma imagem como se a gente tivesse sentado no ônibus, eu, você e a TT, por exemplo. E aí tem várias pessoas conversando no ônibus. E aí um vira para o outro, por exemplo, eu viro para você e falo, você percebeu o que eles estavam falando ali atrás? Você fala, não. E você, TT, você percebeu? Não, eu não percebi, mas eu percebi o do pessoal do lado. Então, é assim também, né? O que a gente percebe, né? Que é o que a gente escolhe ouvir, né? Exatamente, é aquilo que a gente dá atenção, né? Exatamente. TT. Não, e só porque quando a gente lê que eles nos influenciam e que muito mais do que imaginamos, nós também temos que ter o cuidado de não colocar a responsabilidade nos espíritos que nos influenciam, porque eles nos influenciam porque nós estamos agindo de uma maneira ou de outra para que eles consigam nos influenciar, porque a responsabilidade é nossa. É só para nós termos esse cuidado de não terceirizar a responsabilidade é nossa, né?
Esse ponto que você colocou, TT, isso é de fato muito importante ressaltar, porque a gente tem que ter muito cuidado com essas questões, porque a nossa responsabilidade é nossa. É claro que também, se nós influenciarmos uma pessoa a tomar qualquer tipo de decisão encarnada, a gente também responde por aquilo por tabela, a gente sabe disso. Mas, em suma, em última instância, quem decide é sempre a pessoa. Porque senão a gente faz o seguinte: não, se eu equivoquei, se eu respondi mal, se eu falhei, é porque eu estava obsidiado, a culpa é do espírito que me influenciou. Mas se eu acerto, a culpa é minha, não foi do meu guia que me inspirou a acertar, não. Então, a gente tem que ter cuidado e ter essa certeza, né? A responsabilidade, em última instância, é nossa. Mara, Ô Pedro, eu ouvi numa live uma vez eles comentando sobre pensamentos auto-obsessivos. Você sabe me explicar alguma coisa sobre isso? Porque eu não entendi muito bem. os pensamentos auto-obsessivos, na verdade, todo o pensamento obsessivo também, ele tem muita ligação com a monoideia, aquela ideia fixa que a gente vai repetindo e achando que é verdade. Já viu aquele ditado que toda verdade, toda mentira, quando repetida por muitas vezes, se torna uma verdade? Quando a Uhum. gente diz sobre pensamentos autoobsessivos, se refere quando muitas vezes nós formamos crenças ou convicções a respeito de nós mesmos que não refletem a realidade. Então, por exemplo, se eu começar a pensar assim, nossa, o Pedro é muito mal educado, é grosso com as pessoas, porque por algum motivo alguém às vezes omitiu essa opinião, eu achei que eu fui grosseiro com uma pessoa e eu me fixo naquilo. Nossa, eu sou muito grosso. E começo a pensar e a procurar momentos, situações que eu, de fato, acho que eu fui grosso com outras pessoas. E eu começo a repetir aquilo. Poxa, eu fui grosso mesmo. Nossa, mas como é que eu posso ser grosso assim, dessa maneira? Aí começa a se instalar um outro processo também, que é o processo de culpa, que a gente começa a se culpar, carregar aquilo tudo. Meu Deus, como eu pude ser tão grosseiro assim? Como é que eu fiz isso? E vai aquilo num processo que ele vai se autoalimentando e se instala no processo obsessivo. Porque o processo obsessivo, ele é aquilo que eu disse, é um pensamento negativo, uma monoideia que às vezes a gente alimenta, pode ser vindo de nós mesmos, aí é o auto-obsessivo, ou vindo de uma outra pessoa encarnada, ou vindo de um desencarnado, que nós absorvemos esse pensamento, mas nós não espairamos esse pensamento, nós não deixamos esse pensamento ir, nós não trocamos esse pensamento. Ele fica como se fosse circulando na nossa mente, a gente vai deixando ele ficar ali, e ele vai se instalando, vai criando força, e aí daqui a pouco começa a se tornar verdade, e vai aumentando o nível de obsessão, entendeu? Entendi, obrigada. Muito bem. Bons pontos também aí colocados sobre essa auto-obsessão. E enquanto a Celinha também estava falando, eu me recordei de um outro ponto, que é um ditado também aí popular, né, que diz assim: nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se nós pensarmos na nossa rotina, vamos dizer assim, e na nossa trajetória, enquanto crianças, adolescentes, depois no trabalho ou em outro trabalho, aposentado e tudo mais, o nosso círculo de amizade também vai mudando, né? Às vezes as pessoas, os nossos amigos de escola, chega na faculdade a gente vai, são outros amigos, chega na escola, no trabalho são outros amigos, muda de trabalho são outros amigos, vai mudando. E a gente percebe também que como que os nossos comportamentos interferem e somos interferidos pelas pessoas que nós mais convivemos, que mais temos tempo. Para ilustrar melhor, se eu convivo com mais 5 pessoas que costumam tomar bebida alcoólica, que têm o hábito de sair e tomar isso, e aquilo ainda não faz parte de mim, e eu nem concordo nem discordo,
é bem provável que eu tendo a tomar uma bebida alcoólica também. Por quê? Porque é o grupo que a gente está. A gente acaba seguindo, vamos dizer assim. Um outro exemplo, se eu sou sedentário e eu só ando com pessoas sedentárias, é bem provável, é bem difícil que eu comece uma atividade física e permaneça. Por quê? Porque ali todo mundo não costuma fazer atividade física. Mas se eu começo a andar com pessoas que costumam fazer atividade física, às vezes um começa a chamar o outro para fazer uma caminhada, para ir fazer algo junto, aquilo é um convívio mais fácil. Se eu costumo conviver com pessoas que costumam ir para fazer trabalhos voluntários, naturalmente aquilo vai começando a fazer parte de mim. Então, isso eu estou falando só do ponto de vista encarnado, de como que as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco, influenciam no que a gente costuma fazer, no como que a gente costuma se alimentar, naquilo que a gente gosta de assistir. Agora, a pergunta que fica é: quais são as 5 pessoas, os 5 espíritos que eu mais costumo passar tempo? Quais são os 5 espíritos que eu mais me afinizo, que mais me acompanham? Porque os comportamentos desses espíritos também refletem no meu, assim como o meu também reflete no deles. Então, isso é uma pergunta que a gente deve se fazer também, porque é um intercâmbio. Então, são questões aí que a carapuça, para mim, está servindo também. Vamos lá, 460, para a gente continuar. De par com os pensamentos que não são... Desculpa, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos, ou seja, há esses pensamentos que também são sugeridos, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles, estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós 2 ideias a se combaterem. Então aqui isso é muito latente, muito claro também no animismo, né? Na mediunidade. Quando há essa mistura do animismo, que é o pensamento ali do médium, das vivências do médium, com o pensamento do espírito, né? Que está ali influenciando, se comunicando com o médium. Então esses pensamentos eles se misturam. O que acontece é que esses pensamentos eles não se misturam apenas na hora da reunião mediúnica. Na nossa dia a dia, na nossa vivência, no nosso trabalho, enquanto a gente toma banho, enquanto a gente faz tudo na nossa vida, há esse intercâmbio dos pensamentos que são próprios do nosso alma, do nosso espírito, como também com o pensamento e o intercâmbio que são dos espíritos desencarnados. Como também é o intercâmbio do pensamento dos outros espíritos encarnados também. Então, esses pensamentos eles vão de lá para cá, de cá para lá. Assim a gente percebe também nas grandes invenções que vieram ao planeta Terra. Se a gente pega a questão, por exemplo, do avião, da criação do avião, há aquela grande disputa, né? Se foi Santos Dumont mesmo que foi o primeiro a conseguir voar, ou se foi lá nos Estados Unidos os irmãos Wright, né? Por quê? Porque aquele pensamento ele foi derramado sobre o planeta. Os espíritos, né? Que fazem e estão incumbidos ali do progresso nessa parte, eles lançaram lá os pensamentos, sabiam aqueles cientistas que estavam pesquisando, que estavam próximos, que teriam também a capacidade de absorver aquele pensamento no sentido de conhecer o que aquilo queria dizer, porque se um pensamento sobre a aerodinâmica passar pela minha cabeça, eu não sei nem o que é aquilo, não vou ter aplicabilidade prática nenhuma, isso hoje na minha vida. Agora, eles já estavam lá estudando, sabendo, querendo como que eles iriam consertar, resolver aquele problema, aqueles pensamentos vão surgindo de ideias, de sugestões, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, e aí, portanto, lá nos Estados Unidos e aqui concomitantemente, praticamente, a mesma ideia e a mesma resolução de problemas, e assim a gente vê também
com outros casos, né, sobretudo esses ligados ao progresso, com a própria codificação da doutrina espírita. Então aí a gente fica assim, poxa, será que isso foi meu pensamento? Será que isso não é? Mas eu nunca pensei dessa forma, mas eu queria tanto que fosse desse outro jeito. Por quê? Porque às vezes aquele pensamento de fato não é nosso. O que nós devemos observar e prestar atenção não é se esse pensamento é meu ou se esse pensamento é de outra pessoa. O que nós devemos gastar e focar a nossa atenção é sobre a qualidade desse pensamento. O que esse pensamento nos inspira? O que esse pensamento reproduz e repercute em nós? Aí sim, isso é importante nós discernirmos. Porque se há um pensamento ruim pairando na minha cabeça, não importa se esse pensamento é meu, se é do meu vizinho, ou se é de um espírito desencarnado. O que eu devo fazer é, a partir do momento que eu observei um pensamento ruim, me recolho em prece, mudo o pensamento, troco o foco e deixo aquilo embora. Não importa de quem seja. Da mesma forma que se eu estou com uma boa intuição, se eu estou com um desejo latente de dizer um elogio para uma pessoa, de fazer algo para alguém, não importa se é meu, se eu acho que é do meu vizinho ou se eu acho que é do meu guia e mentor. Se é um pensamento bom, que faça guarida na nossa mente, que ele se transforme em atitude para com o próximo. Porque é curioso observarmos os nossos comportamentos, nos quais muitas das vezes nós agimos de forma contrária. Quando há um pensamento bom, positivo, muitas vezes nós cortamos ele. Não deixamos que eles se transformem, que eles conduzem a nossa vida. E quando há um pensamento negativo, a gente não pensa duas vezes para deixar com que ele tome conta da nossa vida. Vamos dar um exemplo. Se eu não tenho o hábito de elogiar a TT, e eu vou lá no Fé e Caridade, subo as escadas, encontro com ela, e de repente me dá um desejo de falar assim, nossa, TT, muito obrigado por você ter me recebido tão bem com esse sorriso tão bonito aqui no Fé e Caridade hoje. Isso me passa pela cabeça. Aí eu vou ficar pensando assim, nossa, mas será que eu vou falar isso com a TT mesmo? Porque eu sempre chego aqui, eu nunca falo nada com ela. Será que se eu falar com ela, que ela me atendeu super bem, que foi super gentil, será que ela vai achar que eu estou dando em cima dela? Ou que eu vou estar precisando de algum favor, alguma coisa assim? Eu vou ficar quieto, eu não vou falar nada não, para não evitar dor de cabeça. Mas se na outra semana eu chego no Fé e Caridade na terça-feira, a TT está lá com uma mensagem para me receber, e eu acho que ela não me recebeu bem, nossa, como é que a TT foi grossa comigo? Quer saber? Eu vou lá reclamar com a Sônia, porque não pode ter uma pessoa lá no Fé e Caridade recebendo os outros da forma que ela me recebeu, não. Eu já vou. Aí a pessoa deixa, não pensa duas vezes antes, poxa, será que aconteceu alguma coisa com ela? Será que ela está enfrentando alguma dificuldade? Será que não foi só uma impressão minha nesse dia? Para isso a gente não pensa. Então, em resumo, não importa se o pensamento é nosso ou se é do outro. O que importa é a qualidade desses pensamentos. Se ele é um pensamento que edifica ou que ele condena. Se é um pensamento que engrandece ou que diminui. Se ele for positivo, mesmo que não seja o hábito nosso ainda, deixa ele florescer, deixa ele fluir. E se for um pensamento que prejudica o outro a nós mesmos, que substituímos ele, que deixamos ele evadir, fluir para longe de nós, né? Bom, então, Celinha, eu acho que é isso na noite de hoje. Eu não sei se mais alguém quer trazer alguma consideração, algum comentário, mas a gente pode encerrar nessa 460. E nas próximas semanas aí a gente continua da 461. Ô Pedro, muito bom mesmo, foi muito didático, eu concordo com as palavras da TT, eu acho que todo mundo aprendeu bem, isso serve também